Especificamente, neurodivergente é um termo bem recente, né, que a gente dá para funcionamentos cognitivos, sensoriais, diferentes do que é o considerado típico, né, que são pessoas que vivem um desenvolvimento típico. Uma pessoa neurodivergente, ela pode ter um diagnóstico de autismo, de TDAH, toque, outros transtornos de ansiedade também são considerados neurodivergentes porque ela tem um processamento cognitivo, de entendimento, sensorial, uma vivência particular que se difere de pessoas que não têm essas particularidades, seja um diagnóstico ou outras condições. Toda necessidade específica, ela entra como uma neurodivergência a partir do momento que é um nível tão elevado que atrapalha a vida cotidiana. Ter uma neurodivergência, ela tem muita relação com isto, com o quanto aquelas características daquele sujeito acabam interferindo na vida cotidiana. O diagnóstico, ele serve para você compreender as dificuldades, as limitações e as potencialidades. O pessoal da psicologia fala uma coisa muito importante: o diagnóstico ele não é um rótulo, né? E ele não serve para ser um rótulo. E quando o diagnóstico é tido como um rótulo, eu diria que é equivocado e que é uma visão errônea sobre o que significa ter um diagnóstico, sobre qualquer condição. Um diagnóstico, a importância dele é justamente dar um caminho, né? A gente chama que depois do diagnóstico você tem um encaminhamento. Além disso, também para assegurar os direitos. Então, quando você tem um diagnóstico, você tem os direitos assegurados. Tanto questão de auxílios, né? Tanto também o apoio, o auxílio dentro das escolas, dentro das instituições. Então, é muito importante o diagnóstico justamente por conta disso, para você poder ajudar tanto terapeuticamente quanto para assegurar os direitos daquelas pessoas. Dentro da psicologia, o processo diagnóstico acontece como um procedimento, né? A gente chama de processo de avaliação. Ele vai se basear em referências. A gente tem o DSM, a CID, que são muitos usados em manuais médicos, né? A psicologia também tem especificamente o DSM, que é mais a respeito da saúde mental. Ele vai avaliar a pessoa através de entrevistas, através de testes psicológicos, que são usados também como forma, observação. Pode usar testes, mas entrevista e observação, você conhecer aquela pessoa, eu diria que é a informação mais importante para se chegar num diagnóstico seguro. Então, eu tinha muito receio, por isso que eu rejeitava o meu diagnóstico, eu demorei muito para aceitar o meu diagnóstico, porque na minha cabeça não fazia sentido, porque eu pensava, eu não sou diferente de ninguém. E também eu tinha muito esse negócio de achar que as pessoas iam me tratar diferente depois que eles descobrissem que eu era. Foi complicado, mas acabou que não aconteceu nada disso. Os meus amigos, sabe, tá bom, você é autista, que tem. Agora é uma coisa assim, faz parte de mim, né, querendo ou não. Quando eu recebi o meu diagnóstico, eu senti muita claridade, assim, das coisas que eu sentia antes. Às vezes, pra mim, não tinha tanta explicação, assim, por dizer. Porque quando você recebe o laudo, você, tipo assim, entende. Então era por isso que eu me sentia assim e eu fazia tal coisa. Então, acho que o que eu senti foi essa claridade, assim. Esse entendimento maior de mim mesma. Foram múltiplos dias de testes, cada teste demorava 40 minutos a 1 hora, examinava a minha percepção de padrões, perguntas de conhecimento geral, testes de personalidade. Foi difícil? Não, Não, o meu foi lento e difícil. Eu tô tudo de ruim. Eu sou pobre, pagar psiquiatra, psicólogo, neurologista, não tem como. Então vai tudo pelo público. As consultas são de mês em mês. Psiquiatra, esse mês, outra no outro mês, se tiver vaga. E aí vai indo. E aí vai, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então foi lento e difícil. Porque eu perdia, eu não lembrava as datas, aí eu esquecia e não ia. E aí eu tinha que voltar lá para remarcar. O desafio mais comum que a gente encontra Depende de caso para caso. Ainda existe uma questão relacionada ao asseguramento dos direitos das pessoas. são instituições, sejam de ensino, sejam além que a pessoa frequenta, que não possuem práticas muito inclusivas, né? E muitas vezes nós percebemos que tanto por questão estrutural, né, ou até mesmo por um pouco de resistência por parte da escola,
eles não conseguem ajudar as pessoas de maneira, digamos, assertiva, né? Então isso acaba se tornando um problema. Compromete bastante o nosso papel de querer ajudar todo mundo. Também em alguns casos específicos, a família tem um pouco de resistência, né? Principalmente quando ela recebe diagnóstico, porque nós até aprendemos sobre isso, que quando você tem um filho, você idealiza aquela criança. Por isso que é muito importante o momento diagnóstico ser feito com muita sensibilidade, com muita responsabilidade. Quando a gente vê que pessoas em volta dessa criança, desse adolescente, têm uma visão equivocada sobre quem ele é, Estereótipos, né? Estereótipos, paradigmas. É muito comum você pegar e colocar indivíduos em uma caixinha. acho que isso compromete bastante em um outro papel que às vezes a gente não tem muito o que fazer, né? Obviamente a gente vai tentar ajudar, mas às vezes tem resistências. Eu diria que essa resistência, seja na escola, na família, talvez atrapalhe um pouco o acompanhamento. Muito importante o olhar sensível dos pais. Existem certos marcos no desenvolvimento da infância que, quando aquilo ali está em atraso, precisa ligar um alerta. Por quê? Porque é muito importante você ter um diagnóstico ainda na primeira infância ou ainda quando é criança, né? É muito mais fácil de você lidar com a neurodivergência quando você consegue esse diagnóstico precoce. Então, o olhar mais atento dos familiares e a escola também. A escola, ela fica responsável por conseguir identificar e alertar os pais, pedir para que eles façam o diagnóstico, a avaliação, para investigar as peculiaridades daquela criança. O que me levou a despertar, assim, e chegar à conclusão que meu filho podia ser uma criança neurodivergente, foi que, com 1 ano e meio, ele começou a falar algumas palavrinhas, como dar, mamar, papá. E aí, com 1 ano e 9 meses, ele teve uma regressão muito grande dessa fala. A mudança de rotina, então, se a gente ia por um caminho, fazia sempre aquele caminho para ir para a escola, e se mudasse o caminho, ele começava a chorar, que ele tinha algumas irritações com barulho. Então, por exemplo, se eu ligasse o liquidificador da minha casa, ele começava a chorar muito, né? E com 1 ano e 9 meses, eu tive o meu segundo filho, Pedro, caçula. Quando o Pedro chegou da maternidade, a gente sentiu que o Gilmar, que é o mais velho, chorava muito. E foi daí que o Gilmar parou de falar essas poucas palavras que ele tinha. Então, foram as características que me despertou maior, assim. No caso dos meus filhos, era em relação ao TEA, né, o autismo. Então, até encontrar um profissional que realmente fechasse o diagnóstico, o meu filho já estava com 3 anos e meio, mais ou menos, 3 anos e 8 meses. Então, teve ali uma trajetória grande entre os 2 anos, que foi os primeiros sinais que eu, como mãe, e o meu esposo percebemos, até chegar a esse diagnóstico de autismo, né? Daí encontramos um profissional, via particular, né? Não era na cidade. Na época eu mudei de cidade, eu saí do interior para uma cidade maior do estado. E aí encontramos esse profissional, que foi um profissional excelente, né? Que é o profissional que acompanha eles até hoje, e que nos orientou muito, muito bem sobre o que era o autismo, né? Quais eram as probabilidades de um desenvolvimento infantil funcional, né? Quais eram as terapias que eu teria que enfrentar dali para frente, qual era o tratamento. Então, esse profissional nos orientou muito bem sobre isso. Bom, quando o José Davi tinha 2 anos e meio, eu percebi que ele não tinha um repertório de fala para uma criança dessa idade. Daí foi quando eu resolvi procurar uma neuropediatra. Daí eu tive o diagnóstico dele de autismo. O diagnóstico na infância, ele ajuda muito a pessoa, aquela criança, aquele futuro adolescente, aquele futuro adulto. O diagnóstico na infância vai beneficiar muito o desenvolvimento. Quando a gente tem a chance do diagnóstico precoce, que a gente chama o diagnóstico na infância, aumenta a chance dessa criança receber cuidados, receber terapias que vão ajudar ela a aprender, né, a se desenvolver, vai garantir direitos legais para ela na escola e na comunidade como um todo, e também vai amparar essa família a dar o melhor suporte possível para essa criança. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu acabei recebendo o diagnóstico dos meus 2 filhos juntos.
eu acabei levando o caçula também, que tinha 1 ano e 8 meses, e fechou o diagnóstico dos dois. Então, houve uma mudança extrema da rotina, tanto dos meus filhos quanto da família. Por quê? A família, por questões financeiras, né? São tratamentos que não tem na rede pública, né? Ou é via particular ou via por plano de saúde. Então, né, na época, 8 anos atrás, eu tive que entrar com uma liminar contra o plano de saúde para conseguir uma intervenção adequada para os meus 2 filhos, porque na época não existia profissional credenciado. Uma criança com autismo precisa fazer terapia ABA, que é na parte da psicologia, fonoaudióloga, terapia ocupacional, né? Então, mexe com a estrutura familiar, mexe muito com o estado emocional também da família, como mãe, como esposa, como mulher, né? Porque você fica sem entender muito como lidar com aqueles comportamentos, então mexe muito com o estado emocional, porque não é aquilo que você desejava. E mexe com toda a rotina familiar. Então, alguém dessa família vai ter que tirar meia parte do dia para levar essa criança às terapias, né? Então, foi uma das coisas que teve a mudança grande na nossa casa por conta do diagnóstico, né? Meu esposo era o provedor financeiro, eu parei de trabalhar para poder... No meio período eles estão na escola e o outro meio período eu levava eles em terapias todos os dias. E é o que ocorre até hoje, né? Mas naquela época foi o que houve de mudança, assim, extrema na rotina das crianças e na rotina também da nossa família. José, você tem amigos na escola? Sim, Como que eles são, esses amigos? eles são legais. Alguns deles são muito. Faz assim, tipo, pinga assunto e tudo mais. A convivência deles na escola hoje é muito boa, então tem uma interação social, tem os professores de apoio que dão o apoio necessário para as atividades ali, ou para o comportamento, ou para a interação social. As atividades são adaptadas, né? Mas ainda temos muito que avançar na questão da inclusão, né, dentro da escola. A escola é um ambiente importantíssimo para a vida de qualquer pessoa, principalmente para uma criança neurodivergente, uma criança ou um adolescente neurodivergente. A escola ela ocupa um papel muito especial porque é o primeiro ambiente, além da família, que a criança e o adolescente conhece, né? É o primeiro lugar onde a gente faz amigos, relações sociais importantes, a gente aprende, a gente entende o mundo muitas vezes dentro da escola, né? Além da nossa casa, na escola, onde a gente tem uma percepção maior do que é o mundo, do que é a vida, do que são as pessoas. E se essa pessoa neurodivergente tiver boas relações na escola, então ela vai ter muito mais chance de ter ótimas relações além do ambiente escolar. Primeira coisa que nós precisamos entender sobre a inclusão, né, é o conceito de inclusão em si. A inclusão é quando você inclui aquela criança, você faz ela se sentir pertencente àquele ambiente, né, independente da sua dificuldade, da sua situação socioeconômica, da sua etnia, da sua sexualidade, tudo isso. Isto é uma educação inclusiva. Você precisa incluir aquela pessoa, você precisa fazer com que ela se sinta incluída. Porque se ela não se sente incluída, ela não vai aprender, ela não vai estar em um ambiente que é pertencente. E além disso, também respeitar as dificuldades daquela criança, né? E dentro disso, adaptar, adequar o ambiente escolar para que ela consiga se sentir pertencente independente das suas dificuldades atuais. Para ela conseguir desenvolver dentro daquele ambiente, para ela conseguir se socializar, para ela conseguir ter uma convivência saudável para com os outros. Você gosta de estudar? Gosto. Qual é a sua matéria favorita? Matemática. Matemática, é muito bom. Matemática? Por que matemática? Porque é mais legal, mais divertido, sabe? É muito interessante o tipo de coisa que você pode fazer com a matemática. Os meus filhos estudam em escola pública, né? Então eu tive uma experiência não muito positiva quando eu descobri o diagnóstico. Eles estudavam em escola particular e a gente não sentiu ali um apoio, uma recepção da escola. A escola não fez muita questão, né? E também teve a questão que a gente foi questionar sobre o professor de apoio, a escola também não queria disponibilizar. Então a gente tirou da escola particular, colocamos na escola pública.
Eu convivo com outras mães também atípicas e eu vejo que hoje as escolas públicas são as escolas mais preparadas para a inclusão e para realmente adaptação de materiais, rede de professor apoio para as crianças neurodivergentes. Sim, ele estuda em escola municipal, porque a escola municipal dá o profissional de apoio, né? Eu sei que tem algumas mães que não conseguem mesmo por escola municipal, mas a gente teve a sorte de conseguir desde o primeiro ano. E geralmente em escolas particulares, o pai e a mãe da criança com deficiência, com autismo, com outras deficiências, eles têm que pagar o profissional de apoio, o que é contra a lei, na verdade, né? Mas para não deixar os filhos sozinhos, eles acabam cedendo e pagando. E como nós não tínhamos condição de pagar um professor de apoio, a gente optou pela municipal. Quando a escola não é inclusiva, a criança também pode sofrer por questões como bullying, né, como exclusão. Então, isso também pode acontecer e isso impacta diretamente na autoestima da criança e futuramente no adolescente e adulto. A adolescência é uma etapa cheia de desafios, né? Tanto para qualquer pessoa. É na adolescência que geralmente a gente tem uma maior concepção e conhecimento de quem a gente é, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, e também a respeito de como se dá as nossas relações, né? Ali na infância as relações são mais singelas, elas ficam mais complexas na adolescência. Então, esse adolescente, passar por uma adolescência saudável e positiva, com bons relacionamentos, é muito importante. Então, eu diria que para um adolescente neurodivergente, é muito importante que ele aprenda a ser respeitado e a se respeitar, e também a se incluir e ser incluído nesse ambiente social de uma maneira que ele se sinta confortável, para que ele possa ter boas relações e aprender a ter boas relações. Porque vai se dar aí o emendo com o caminho para a vida adulta, né? A família, né, principalmente para pessoas que têm necessidade específica, muitas vezes elas são a única referência. Então, existem muitos casos, né, infelizmente, existem muitos casos de adolescentes que eles não têm outras referências, eles não têm outros ciclos sociais além do familiar. Então, se a família, ela não apoia aquele adolescente, se a família não cuida daquele adolescente, né, não dá o suporte necessário, infelizmente, ele vai se sentir desamparado. Ele vai sentir que não tem outras pessoas, não tem outras pessoas que estão ali por ele. E isso vai influenciar muito na vida adulta. Na vida adulta, eles vão ter muito mais dificuldade de conseguir pedir ajuda, de conseguir criar laços, criar conexões com outras pessoas. Então, isso vai influenciar não só no cotidiano, né, como, por exemplo, a vida no trabalho, na questão na vida acadêmica, mas também nos ciclos sociais, nas convivências que nós temos com o outro. Quando a gente fala de vivências neurodivergentes na vida adulta, a gente está falando desse adulto no contexto que ele está, né? Geralmente adultos estão na universidade, em primeiro momento, ali na primeira fase da vida adulta, ou eles estão na universidade, na faculdade, ou nos seus primeiros empregos. Então, e quando essa pessoa tem, de novo, os seus direitos e as suas potencialidades e dificuldades negligenciadas, é muito mais provável que ele vai ter dificuldade de adaptação. Então, por exemplo, na universidade, é muito mais complexa do que a vida escolar. Já tem uma outra responsabilidade. Quanto mais ainda a gente fala de um emprego, de um trabalho, a gente é cobrado, a gente tem ali obrigações a serem feitas. Isso pode gerar muito estresse, muita ansiedade na vida de qualquer pessoa, especificamente de alguém neurodivergente, que tem particularidades importantes. Obviamente, tem potencialidades, mas também tem dificuldades. Se você não trata, se você não cuida das dificuldades que aquela pessoa tem, ela vai demonstrar problemas, né, na vida adulta, sendo em pequenas coisas. Então, por exemplo, se você não pega e trata uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, né, que não tem muita noção, que procrastina muito, que não tem motivação para fazer as coisas, que tem uma noção de tempo um pouco distorcida, então ela acha que vai dar conta de fazer aquilo, por fim ela não consegue fazer no tempo que ela tá prevendo. Então, assim, imagina isso na vida adulta. Por quê? Você não tem como, ainda
na infância e adolescência, você tem como, por exemplo, professor, eu não consegui entregar, e ele estendeu o prazo, ou então não vai ter uma consequência muito grandiosa em cima daquilo. Mas agora imagina isso na vida adulta, no seu trabalho, né, na sua faculdade, e essa falta de apoio, falta de suporte justamente vai fazer com que exista uma maior desistência, né? Vai fazer também com que essa pessoa ela tenha dificuldade em arranjar trabalhos, tanto pela questão de preconceito, né, que também existe, tanto também por essas outras limitações. Eu diria que essas dificuldades precisam ser cuidadas, precisam ser olhadas, precisam ser respeitadas e adaptadas para poder, de fato, essa pessoa se sentir incluída, se sentir produtiva, se sentir feliz ali nas escolhas profissionais e educacionais, profissionais que estão tendo. No início, quando eu comecei no meu primeiro emprego, eu tinha muita dificuldade para me encaixar e entender as coisas, porque todo mundo ali já sabe o que está acontecendo, já sabe como fazer o trabalho, e eu estava ali perdida, tipo, eu me sentia um nada. E tanto na parte de socialização, que meu primeiro emprego eu trabalhava com pessoas muito mais velhas do que eu, então foi bem difícil também essa parte. Mas depois, não, e agora nesse novo emprego também é bem tranquilo, por mais que eu tenha que falar bastante, porque eu trabalho com telemarketing. Não, é uma coisa que eu construí que eu acho que até ajudou um pouco na minha comunicação. Eu não me dou muito bem com entrevistas de emprego. Normalmente o que eles querem é chegar mais ao ponto e talvez eu me enrole um pouco para chegar no ponto que eles querem. Eu vou para uma entrevista de emprego, eles querem saber sobre algo e aí tem todo um processo que eu acabo falando para chegar nesse algo que eles querem. E aí isso impacta bastante numa entrevista. Eu não passei de primeira, né? Eu fiquei um ano no cursinho. E também eu tive muito esse problema, né, de prestar atenção nas coisas, de realmente estudar. E aí foi aí que eu fui procurar, né, uma psicóloga para tentar ver essas coisas. E foi aí que eu recebi o meu laudo. E aí as coisas ficaram mais claras. Então eu acho que, tipo assim, me afetou um pouquinho a não conseguir, mas depois que eu entendi isso, que ficou claro que eu consegui, tipo, mais ajuda com isso e mais, como posso dizer, mais uma forma de contornar isso, eu acho que ficou melhor assim e eu consegui realmente passar. O diagnóstico tardio é uma realidade muito frequente, principalmente nos últimos anos. Aqui a gente pode falar que no contexto no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Faz muito pouco tempo que adultos são diagnosticados com autismo, né? Anteriormente era muito mais recorrente na infância e quando acontecia. Mas como o entendimento e informações acessíveis e confiáveis sobre o TEA ou e outras neurodivergências, né? Não só o autismo, mas outras neurodivergências, como estão aumentando, então é muito mais provável que as pessoas se olhem, se entendam. E o diagnóstico tardio, por mais que ele seja tardio, né, ele ainda ajuda muito. Porque pensa uma pessoa que sofre todos os dias, porque não consegue muitas vezes sair de casa, porque sente muita ansiedade, porque não consegue se relacionar muito bem com as pessoas. É provável que essa pessoa que tem essas dificuldades se sinta culpada, se sinta inadequada, muitas vezes foi negligenciado a vida inteira, a infância, a adolescência, muitas vezes foi categorizada como uma pessoa estranha, como uma pessoa inadequada, como uma pessoa diferente. E muitas vezes isso afeta ela de diversas formas. Você poder entender o que isso significa, e de novo, você saber o que é, e saber para onde ir, né, ali no encaminhamento pós-diagnóstico, saber onde você vai poder melhorar essas dificuldades ou entender melhor essas dificuldades, eu acho que é um grande alívio, né? Peraí, eu não sou inadequado, peraí, eu não sou estranho, espera, eu não é que eu sou uma pessoa de outro mundo, é que eu tenho um diagnóstico, esse diagnóstico tem características e particularidades importantes e que eu preciso de ajuda para melhorar e para me entender melhor, para me aceitar melhor e também fazer o possível para me adaptar melhor ao mundo, à vida e às vivências. Eu descobri por causa do meu irmão mais novo, que ele tem um grau mais elevado de autismo. E aí, quando a gente foi fazer o teste, a gente acabou descobrindo que todos os filhos da minha mãe e a minha mãe tinham autismo também. Só que, no caso, só o meu irmão mais novo tem um grau mais elevado e os outros são graus mais leves. Mas, assim, eu penso que se não fosse por ele, a gente nunca ia descobrir, porque realmente são coisas, assim, muito... São detalhes muito pequenos, que realmente no dia a dia não dá pra reparar. Aconteceu em algum momento do ensino médio, provavelmente o segundo ano. Autismo é algo
muito mais mencionado em inglês e na internet do que na vida real. E eu vi várias pessoas dizendo que tinham, e citando características, e eu devo ter me identificado e questionado a possibilidade de eu ter. Eu descobri que eu era neurodivergente por meio do teste neuropsicológico. Eu sempre sabia que tinha alguma coisa em mim de diferente. Só que, tipo assim, eu sempre tive muita vergonha de falar pros meus pais tipo assim, pra eu ir num psicólogo pra ver isso. Porque, sei lá, eu tinha medo de ser julgada, assim, sei lá, eles pensarem, nossa, minha filha é doida, tipo, algo do tipo. Mas eles foram bem de boas com isso. E eu consegui, nesse acompanhamento psicológico, consegui entender isso melhor e consegui o diagnóstico e descobri que eu era neurodivergente. No geral, afeta de muitas maneiras, né? Tanto a dificuldade de diagnóstico quanto a resistência para tratamento. Então, muitas pessoas elas não querem fazer tratamento porque elas acham que isso equivale a você ser doida, de maneira, né? Até mesmo a percepção do outro sobre aquela pessoa, né? Então, muitas vezes uma pessoa ela não quer contratar alguém que tem neurodivergência dentro de uma área, né? De um mercado de trabalho, porque ela acredita que aquilo ali vai ter uma limitação em cima daquilo, né? Muitas pessoas não têm paciência para lidar com certas singularidades, né? Então, muitas vezes, e além de existir muito estereótipo em cima. Então, muitas pessoas reforçam estereótipos e acham que todas as pessoas que têm o mesmo diagnóstico, elas vão agir da mesma maneira. E isso também interfere muito na questão do cotidiano em si. Teve um caso em que eu experienciei capacitismo, sim. Foi uma vez que veio uma palestrante para uma das minhas aulas e me dar um boné por eu ter ajudado no que ela estava falando. Ela comentou, casualmente, que se algum dos estudantes na sala tivesse autismo, ele não teria sido capaz de entender nada do que ela estava dizendo. Eu quase me levantei para corrigi-la na hora, mas pensei que talvez minha professora não apreciasse isso. Mas são pequenos detalhes, assim, que talvez a pessoa nem perceba que ela tá sendo preconceituosa, mas que acontece. Por exemplo, o meu autismo me afetou mais na minha área social. Então, por muito tempo, eu não tive amigos. E as pessoas achavam que eu era estranha, ou que, tipo, não sabia falar, assim, quando eu tava assim, no fundamental, me chamavam de mudinha, porque eu não falava com ninguém. E, assim, tem esses pequenos detalhes que, às vezes, as pessoas nem percebem que eles estão sendo capacitistas, mas eles estão. Eu tento não levar a sério, principalmente comentários idiotas. Eu não levo a sério. Dependendo do ambiente, eu respondo à altura. Meu maior problema em lidar com essas coisas é no serviço. Eu não posso falar nada, né? Tem que ficar quieto. Infelizmente é algo que ainda existe muito, né? E se tratando também do autismo, por não ser um transtorno fisicamente visível, né? A gente passa, assim, por preconceitos. E eu estacionei num estacionamento desse e teve uma situação que eu fui questionada por um senhor quando eu estava entrando no carro com um dos meus filhos. E ele buzinou e buzinava, eu tive que descer do carro, porque eu falei, ué, será que ele tá querendo falar comigo? E ele veio me questionar por que eu estava estacionando, meu carro estava estacionado naquela vaga. E eu, para não discutir, eu peguei a minha identificação, mostrei para ele, só fiz assim, eu estou estacionada aqui porque eu tenho direito. E ele olhou para mim e falou assim, isso é de verdade? Né? Ainda desconfiou que eu estava com uma documentação falsa, né? Então eu já passei por preconceito em estacionamento, já passei por preconceito também em fila preferencial, né? Das pessoas questionarem por que eu estava na fila, né? Como eu lido com isso hoje? Hoje eu consigo lidar com mais tranquilidade, com mais... E até mais com um pouco de desprezo, assim, né? Eu tento não me explicar muito, né? Para não discutir. Mas eu vejo que as pessoas ainda têm esse tipo de preconceito por não entender das leis que essas pessoas têm direito,
Alguns têm preconceito relacionado ao autismo, né? Eu já vi olhares preconceituosos em supermercados, quando meus filhos desregulavam, choravam, gritavam, se jogavam no chão. Então a gente vê aquele olhar como se diz, nossa, que criança mal educada, essa mãe não dá educação, né? Então é uma coisa que a todo tempo a gente está vulnerável a esse tipo de situação, né? Então não tem como a gente sair tranquilamente e pensar que a gente não vai passar por isso, né? Que em algum momento a gente vai passar. Então, hoje eu optei em usar o cordão de identificação nos meus 2 filhos, que eu acho muito mais fácil do que eu ficar me explicando para as pessoas quando elas me questionarem que eu estou na fila de preferencial ou quando me questionarem se eu estou usando um estacionamento preferencial, né? Ou me questionarem se meu filho está chorando ou se ele está gritando ou se ele está batendo. Então, eu optei em usar o cordão de identificação. Mesmo assim, a gente não está livre de preconceitos, né? Existe. E eu acredito que o preconceito existe principalmente pela falta de informação. Então, é algo que machuca, é algo que dói. E é algo que a gente precisa tentar mudar isso através da informação, através do conhecimento. Eu acho importante a gente falar em inclusão não como um bicho de 7 cabeças ou não como algo impossível de fazer. Inclusão, obviamente, precisa ser feito alguma coisa para isso, mas não necessariamente precisa ser algo muito difícil ou complicado. Eu diria que todo mundo tem que pensar em inclusão, desde uma pessoa no seu dia a dia, uma pessoa física, e também as instituições, tanto instituições de educação, mas estou falando de qualquer tipo de instituições, incluindo políticas públicas. Incluir alguém que tem particularidades importantes, eu diria que a gente precisa fazer isso todos os dias, porque todos os dias a gente sai de casa, todos os dias a gente vai num lugar. Eu diria que não somente pessoas neurodivergentes, mas outras condições também precisam de inclusão, né? Então, eu diria que, como a sociedade ser mais inclusiva, eu diria que é a gente pensar mais sobre isso e tentar trazer inclusão para o dia a dia. Eu posso ser inclusivo se eu dar o meu lugar para uma pessoa que está precisando mais sentar no ônibus. Eu posso ser inclusivo se eu perguntar se alguém está bem. Eu posso ser inclusivo se eu não ligar de dar o meu lugar na fila para alguém. Eu posso ser inclusivo em lutar por mais políticas públicas de inclusão, seja na saúde, na educação. Eu posso ser inclusivo em entender se uma mãe está tendo dificuldade com o seu filho que está chorando. Eu posso entender um adolescente que está com dificuldade em um conteúdo ali da escola e ele não está conseguindo lidar bem, se eu for um professor no caso. Então eu diria que são pequenas práticas para a gente pensar e se incomodar também, né? Acho que inclusão requer incômodo também. Peraí, eu estou incomodado, não, as coisas não deveriam ser assim. O que eu posso fazer hoje? Tá, talvez eu não possa mudar o mundo, mas eu posso mudar o meu comportamento. Então eu diria que isso. Acho que pra gente ser mais inclusivo, a gente tem que se incomodar mais e tentar fazer o que a gente pode naquele dia, naquele momento, agora, no hoje. Quando nós sabemos, né, sobre as necessidades específicas, nós conseguimos ter um olhar mais atento. Nós conseguimos compreender melhor. Então, isso vai desde pequeno. Quando uma criança com necessidade específica ela é inserida dentro da sala de aula, né? Obviamente que precisa ter uma estrutura para isso. Então, já começa daí você ter uma estrutura necessária para você ter aquela criança naquele ambiente. Ela tem sim algumas questões que precisam ser adequadas. Então já começa desse ponto. Além disso, quando você insere essa pessoa de maneira respeitosa, né, dentro de um ambiente, você também ensina outros a serem respeitosos com as diferenças. Então, isso já é comprovado, né? Nós temos muitas pesquisas que falam sobre isso, que a inclusão ela não é benéfica somente para a pessoa que está sendo incluída, mas também para com os outros que estão ali. Então, os outros também vão se beneficiar, eles vão ter um olhar mais atento, eles vão ser mais empáticos, eles vão ser pessoas que futuramente vão conseguir lidar melhor com as diferenças e com a diversidade que existe. Porque nós somos diversos, né? Nenhum ser humano é igual. Cara, eu gosto muito da área de comunicação, por mais que eu não fale muito, mas eu gosto muito de fotografia, de coisas que comunicam, de cinema, eu cozinho também, eu costuro, eu faço muitas coisas, talvez eu não seja boa na maioria delas, mas eu tenho muitos hobbies. Eu também desenho, eu pinto,
Eu gosto bastante, assim, de desenhar por hobby. Eu gosto bastante de ouvir música, de ler às vezes. Entre as coisas que eu mais gosto de fazer está jogar RPG, escrita amadora e eu gosto de programação. Então, é muito importante essa inclusão justamente por conta disso, para nós termos uma sociedade mais diversa e com menos preconceito.